Louvado seja Deus, para sempre seja louvado. Nossa Mãe, Maria Santíssima. Seja bem-vindo a todos que chegaram agora, a todos que entraram depois do acolhimento. Sejam muito bem-vindos a esta live de oração. Sintam-se acolhidos, sintam-se colocados no coração de Jesus e no coração de Maria. Deus abençoe a cada um. Hoje, como eu falava no início da abertura da nossa live, hoje a igreja celebra dia de São João, né? Dia 24 de junho, as pessoas acendem fogueira, vão lá fazer as festas juninas. E de qual João estamos falando? Hoje é dia de São João. Qual João? João Evangelista? Aquele João que inclinou a cabeça no peito de Jesus? Aquele João que era apóstolo do Senhor, pela qual o Senhor revelou o Apocalipse a ele? Ou é sobre João Batista, que era primo de Jesus? De qual João hoje nós celebramos? Hoje é dia de São João, mas de qual João? E na verdade hoje celebramos a natividade do primo de Jesus, João Batista, tá? Na verdade, nas festas juninas, nesse mês em que nós nos encontramos, né, mês de junho, nós celebramos 3 santos populares na igreja, né? Santo Antônio, que é no dia 13 de junho, São João Batista, que é hoje, tá? Dia 24 de junho, e São Pedro, que é dia 29 de junho. Então são os 3 santos populares, né? São os 3 santos que nós festejamos, por isso que chamamos de festas juninas, porque é a festa desses 3 santos nesse mês de junho, tá bom? E existem algumas particularidades sobre a vida de São João Batista, primo de Jesus, que eu gostaria de conversar com vocês hoje, agora, né? Então hoje a meditação da palavra vai ser mais sobre o conhecimento da vida desse santo maravilhoso, que era primo do Senhor, tá? E que trouxe tantas particularidades para nós sobre a sua vida de santidade. Vamos começar dizendo que todos os santos a igreja celebra a data de morte. Nós dizemos assim, a data de nascimento para a vida eterna. Então, quando um santo morre e depois ele é canonizado, e aí a igreja o canoniza, a igreja o valida como santo, né? O dia da celebração daquele santo sempre é o dia de sua morte, tá certo? Ao contrário de São João Batista. Veja bem, apenas 3 pessoas nós celebramos a data do nascimento e não a data de morte. Quais são essas 3 pessoas? São João Batista é um. Então hoje nós celebramos a data do nascimento, diferente de todos os demais santos da igreja. São João Batista, nós celebramos a data do nascimento dele, 24 de junho. Esse é o primeiro, tá? E por que é 24 de junho? Porque a palavra de Deus nos fala que São João Batista, ele nasceu 6 meses antes de seu primo Jesus, né? São João Batista nasceu de Isabel, tá certo? E Nossa Senhora foi quem deu à luz a Jesus. Então veja, queridos, que São João Batista nasce 6 meses antes de Jesus. Se você contar a partir de hoje, 24 de junho, então 6 meses vai dar o quê? Vai dar 24 de dezembro. É quando Jesus, então, nasce, né? Então de 24 de dezembro, regredindo para cá, para junho, nós vamos ter exatamente 6 meses. Por isso que celebramos hoje a data de nascimento de São João Batista. Mas, além dele, outra que nós celebramos a data de nascimento é Nossa Senhora, né? Dia 8 de setembro é a data de natividade de Nossa Senhora. Então, São João Batista, Maria, Mãe de Deus, e o outro é Jesus Cristo, que no dia 24 de dezembro celebramos o Natal, o nascimento de Jesus. São os únicos que a igreja celebra o nascimento. Todos os demais santos nós celebramos o aniversário de morte,
né? Ou, digamos, o aniversário, o início da vida eterna, tá? Então, assim, já começa por aqui essa particularidade de João Batista, né? Outra coisa interessante também a respeito da história de João Batista, da sua tradição, é que o pessoal está dizendo aqui, né? João Batista, sim, João Batista, tá? E o João, nosso coordenador, está aqui, né? Então, assim, João, você tem a graça aí de ter sido lhe dado o nome do santo de hoje, né? Desse precursor de Jesus. O nome João significa aquele que Deus concede a graça, né? Deus é propício. Isso é o significado do nome João, tá? Com certeza você, João, que tem o nome desse santo, sabe disso, né? Então, aquele pela qual Deus concede a graça. Então, esse é o nome de João. Depois ele foi acrescentado ao seu nome, João, né? O nome Batista, tá? Por que Batista? Porque ele era um batizador, ele batizava as pessoas, tá bom? Então, esse nome Batista é como um título, né? Foi acrescentado ao nome de João, e aí ficou João, aquele que batiza, João o batizador, João o Batista, e aí ficou o João Batista, tá certo? O nome de João foi dado pelo anjo Gabriel. Veja que o anjo chega a Isabel e anuncia a Isabel que ela vai gerar um filho e que esse filho será o último dos profetas do Antigo Testamento e que a partir dele uma nova história começa na vida do povo, né? E o anjo diz a Isabel que ela gerará um filho na sua velhice e na sua esterilidade. Isabel era estéril, além de ter idade, além de já ser uma pessoa idosa, ainda era estéril. Ora, queridos, Zacarias, né? Zacarias, que era esposo de Isabel, os dois, o casal, viviam em oração pedindo a Deus um filho. Porque você sabe que para a cultura judaica, ter um filho era algo extremamente importante, né? O casal que tinha um filho recebia a bênção de Deus. Para eles, o filho é a bênção. O casal que não tem um filho não foi agraciado por Deus. Então, Zacarias e Isabel viviam em constante oração pedindo a Deus esta graça. E aí Deus vai dessa família santa, desse casal santo, agracia Isabel já na sua velhice, né? E estéril. Algo muito parecido acontece lá atrás no Antigo Testamento com Abraão e Sarai, que depois o nome se transforma em Sara, né? Lá atrás também um casal velho e também Sara estéril, e aí o Senhor concede a ela a graça de ter um filho, Isaque, né? E dali nascer a descendência do povo de Deus. Então, do inesperado, né? Daquilo que não se esperava, como é que vai se esperar nascer alguém de um casal de idosos, já tão velhos como Abraão e Sara, e mais, de uma mulher estéril, e dali Deus tirar do inesperado, do impossível, tirar a descendência numerosa do povo de Israel. Da mesma maneira também agora o Senhor volta a operar o mesmo milagre da mesma forma. Aqui um casal santo, né? Zacarias e Isabel, do inesperado, do impossível, Deus então vai lá e tira a graça de nascer aquele que irá anunciar o Filho de Deus, Jesus Cristo. Do impossível Deus faz o milagre acontecer. Sim, porque Deus é assim. Deus gosta de agir no impossível, né? Deus gosta de agir no sobrenatural. O Senhor gosta de agir no milagroso. E quando Isabel, que era conhecida por todas da região como sendo uma mulher idosa e estéril, quando ela engravida, já começa por aí a chamar a atenção de todos. Por que o Senhor escolhe Isabel e Zacarias? Porque ali era o impossível. Então, no momento em que ela engravida, as pessoas já abrem os olhos, né, para esta situação, já ficam atentas, porque o que é que está acontecendo? Né? Do que é que vem daí? Como é que ela, Isabel, sendo estéril, já sendo idosa, de repente engravida? Isso foi um milagre
de Deus. Esse filho no ventre de Isabel não é qualquer coisa, é um milagre do Senhor. Alguma coisa de muito boa vem daí do ventre de Isabel. Então as pessoas já esperavam algo maravilhoso vindo de Isabel. Por isso que Deus faz através daqueles que menos se esperava fazer. E aí o anjo Gabriel anuncia a Isabel que ela vai ficar grávida e o anjo diz, olha, colocarás o nome dele de João. Aquele pela qual Deus concede a graça. E chega para Zacarias também e diz, Zacarias, tua mulher irá engravidar. Zacarias duvida, né? E diz, mas como é que pode? Muito parecido lá atrás com Sara, né? Que riu lá na tenda. Aqui Zacarias diz, não, mas como é que vai acontecer isso? Né? Olha, José também passou pela mesma dúvida também, porque realmente, gente, vamos pensar de maneira humana, né, queridos? Vamos, assim, nos colocarmos na situação de Zacarias, de José, de Sarai lá atrás, né? E vamos pensar assim humanamente, como é que pode, do impossível, né, de uma pessoa idosa, estéril, acontecer um milagre desse? Mas o anjo diz, olha, Zacarias, porque tu estás duvidando, tu vai ficar mudo, tá? Tu vais ficar mudo. E aí, Zacarias fica mudo, né? E só vai voltar a falar depois, quando o filho nasce. E aí eu quero ler esta passagem com vocês, né? Depois de toda essa introdução que eu fiz sobre a história aí de João Batista. Ainda tem mais coisas para a gente mergulhar e falar. Mas vamos ler a passagem, tá bom? Vamos ler aqui o Evangelho, né, a liturgia de hoje, tá, que nos fala sobre toda essa história que eu estou contando e alguns outros detalhes que eu gostaria de aprofundar com vocês, né? Então acompanha comigo aí, tá escrito aí em Lucas capítulo 1, né? Pronto, tá aí, Lucas capítulo 1, versículo do 57. Aí a gente pula para o 66 e vai até o 80, tá bom? Então acompanha comigo aí. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel. E aí ela deu à luz a um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel. E alegraram-se com ela, né? Porque é aquilo que eu estava falando para vocês. Os vizinhos estavam esperando o que é que vinha dali. Como Deus tinha sido misericordioso com aquela que era idosa, com aquela que era estéril. Versículo 59. No 8º dia, foram então circuncidar o menino. E queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. Porque era uma tradição da época dar o nome do pai, tá? A mãe, porém, disse, não, ele não vai se chamar Zacarias, ele vai se chamar João. E aí os outros disseram, mas não existe nenhum parente na tua família com esse nome? Por que vai chamar ele de João? Então fizeram sinais ao pai. Olha que coisa interessante. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Aqui, queridos, veja que o versículo 63 diz assim, Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu, João é o seu nome. E todos ficaram admirados. Perceba que eu falei no começo para vocês, que no momento em que o anjo chega para Zacarias e diz que ele vai ser pai e ele duvida, naquele instante o anjo o torna mudo. Ele não consegue falar, né? Mas aqui nesse versículo, quando perguntam, né, a Zacarias, versículo 62, então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Queridos, se fizeram sinais a Zacarias, possivelmente ele não só ficou mudo, mas também surdo, né? Porque senão eles teriam perguntado e não feito sinais a ele. Então parece aqui que Zacarias, além de mudo, também ficou surdo, tá? E aí Zacarias pede que lhes dê uma tábua e escreve na tábua
o nome do menino e escreve: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. E acontece que, no mesmo instante, versículo 64, no mesmo instante, a boca de Zacarias se abre, sua língua se solta e ele começa a falar. E a primeira coisa que Zacarias faz é louvar a Deus. Não está escrito aqui no evangelho de hoje, mas se você pegar aqui, querido, aqui está o hino de Zacarias, tá? Versículo 68. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e resgatou o seu povo, suscitou um poderoso Salvador. E aí Zacarias faz um louvor a Deus. Você pode depois pegar este louvor e orar com este louvor, né? Aqui do versículo 68 até o 79, tá? Então assim, veja que aqui na liturgia de hoje, nós vamos pular lá para o versículo 80, né? Nós vamos pular este hino. Mas aqui está o hino de Zacarias, o hino de louvor a Zacarias. No mesmo instante que a sua língua é solta, ele então começa a louvar a Deus. E ele glorifica ao Senhor, porque ele reconhece ali a mão, a misericórdia de Deus sobre a sua vida, sobre a vida de sua esposa e principalmente naquele filho que está nascendo. Ele reconhece que ali é providencialmente a ação de Deus e que aquele menino não é um qualquer um. Aquele menino ali é um profeta vindo do Senhor para anunciar o Messias que está chegando. O Messias prometido no Antigo Testamento, lá em Isaías 40. Né? Isaías 40 fala do precursor e fala também do Messias que vai chegar. E aí ele faz esse louvor a Deus, né? Começa então a louvar a Deus. Versículo 65. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Aí a gente pula lá para o versículo 80. Nós vamos pular o hino de louvor de Zacarias e a gente vai direto para o 80, né? Para finalizar a leitura. E o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então veja, queridos, que eu já venho aqui apresentando para vocês diversos elementos a respeito da vida e de quem era João Batista. Mas a palavra ainda nos fala mais coisas sobre ele, né? Quando ele nos diz aqui que o menino crescia e se fortalecia em espírito e vivia em lugares desertos. Ora, nós vemos em outros versículos aqui que João Batista passou a viver uma vida profunda de oração, de jejum e de penitência. E mais, em uma outra passagem nos mostra até como ele se vestia e até o que ele comia. Nos diz que ele se vestia com peles, né, de animais, com um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. Porque isso nos demonstra o nível de purificação que João Batista buscava viver em sua vida, né? Para o povo judeu, existiam certos alimentos que eram considerados impuros. Por exemplo, a carne de porco é uma delas. Então, não só alguns alimentos impuros, mas até outros tipos de alimentos, João Batista deixava de comer e buscava viver de uma alimentação puramente, né? A palavra é essa, pura, o mais pura possível. Se vestia de pele de animais. Isso demonstra o total desprendimento das coisas materiais. Se vestia da maneira mais simples possível. Mas quem era João Batista? Ora, João Batista, Jesus vem falar a respeito dele.
né? É o próprio Filho de Deus que fala, que descreve para nós quem é João Batista. E o que é que Jesus nos fala sobre este que se vestia tão simples, tão humilde, que comia coisas tão simples, que vivia de penitência, de jejum, que vivia no deserto, no isolamento? Viver no deserto, ir para o deserto, significa dizer ir para o encontro de Deus, ir para a oração, isolar-se na quietude, no silêncio da presença de Deus. Mas Jesus fala de João Batista. E ele diz, olha, de todos os homens, de todos os filhos nascidos de homem, João Batista é o maior de todos. Jesus está dizendo, não nasceu ninguém nesta terra, ninguém que seja maior do que João Batista. Nem Abraão, nem Moisés, que foi tão diante da face de Deus, diante da presença de Deus, tão importante. Mas Jesus diz, ninguém, nascido de homem, nascido de mulher, ninguém é maior do que João Batista. E aí, ele mostra que João Batista é o maior de todos os profetas. Ele é o último dos profetas. Elias, Jeremias, Isaías, Malaquias, todos os profetas, Joel, todos os profetas do Antigo Testamento profetizavam a vontade de Deus, falavam sobre a vontade de Deus, falavam a respeito daquilo que Deus queria para o povo. E os profetas anunciavam que um dia o Messias chegaria. O que difere João Batista dos profetas antigos do Antigo Testamento? É que João Batista, ele não só fala da vontade de Deus, ele só não anuncia, mas ele apresenta o próprio Filho de Deus. Ele nos traz o Cordeiro de Deus. Ele não fala que um dia o Messias virá. Não, ele nos diz, eis aí o Cordeiro de Deus. Eis aí o Messias, eis aí aquele pela qual eu não sou digno sequer de amarrar as sandálias de seus pés. Então João Batista foi o único dos profetas a ver o Messias e a apresentá-lo para nós. Por isso ele é o maior de todos os profetas. E aí, como a partir de Jesus uma nova história começa, como a partir de Jesus nós temos a Boa Nova, o Novo Testamento, o Evangelho, nós temos uma nova história construída a partir dos ensinamentos de Jesus. João Batista é aquele que fecha a porta do Antigo Testamento e abre a porta para o Novo Testamento. Então ele representa os dois momentos. Quando olhamos para João Batista, vemos em João Batista a representação do Antigo Testamento. Alguns estudiosos da Bíblia, alguns exegetas da Bíblia, até veem, por exemplo, na figura de Zacarias e de Isabel, que eram velhos, fazem uma metáfora, uma referência à velhice de seus pais, né? João Batista que vem de pessoas velhas, que nasce de pessoas velhas, e aí faz uma referência ao Velho Testamento, tá? Então João Batista vem também do Velho Testamento, mas também ao mesmo tempo, no momento em que Maria vai visitar sua prima, né, Isabel, ao chegar lá, João Batista estremece no ventre de Isabel, recebe de Jesus o Espírito Santo, naquele momento ali. Então também ali, ainda no ventre, novo ainda, já recebe a graça de Jesus, e aí ele representa também o Novo Testamento. Então veja que coisa interessante isso, né? João Batista, que representa o Velho Testamento, mas também o Novo Testamento. Ele é esse que Isaías nos fala lá no capítulo 40, que ele veio para aplainar, né, as montanhas, para tornar reto o caminho que nos leva ao Senhor, para nos apresentar o Messias. E de que maneira João Batista faz isso? Chamando o povo à conversão. A pregação de João Batista era convidando o povo a uma mudança de vida, ao arrependimento dos pecados. Olha, preparem-se, arrependam-se, porque o Messias está aqui e vai já falar com vocês. Estou falando nas minhas palavras para vocês entenderem, né? Então o Messias já está aqui entre nós. Arrependam-se. Venham se batizar, porque pelo batismo abre-se a porta do céu para nós. O batismo é o sacramento que nos abre a salvação.
Venham, arrependam-se, batizem-se e se preparem, porque aquele pela qual eu não sou digno nem de desatar ou amarrar as suas sandálias, esse virá lhes dar um batismo de fogo. E aí João Batista anuncia, convida a conversão e anuncia Jesus Cristo, tá? Nós vamos já chegar no ponto principal que eu quero chegar dessa meditação. Por enquanto eu estou falando dele, de quem é João Batista, e vamos já chegar numa meditação profunda aqui, né? Ainda tem um elementozinho que eu gostaria também de partilhar com vocês, que talvez seja até uma curiosidade para alguns. Por que a gente acende fogueira, né, de São João? Por que hoje a gente acende uma fogueira? Hoje é dia de acender a fogueira de São João, que a gente não vai acender, tá? Nós estamos em isolamento social, né? Então a gente não pode sair aí acendendo fogueira de São João. Mas por que a tradição nos manda acender, né, a fogueira de São João? Porque Isabel combinou com Nossa Senhora, com Maria, sua prima, que quando o menino nascesse, quando João Batista nascesse, ela acenderia uma fogueira no alto de uma montanha, tá? Para que Nossa Senhora pudesse ver a fogueira acesa. E aí, quando ela visse que a fogueira foi acesa, ela soubesse que o menino tinha nascido. Gente, naquela época não tinha WhatsApp. Naquela época não tinha telefone. Então a comunicação era meio que precária, né? E aí foi se utilizado aí desse recurso, tá? Nossa Senhora viu a fumacinha e viu também fagulhas vermelhas, né? De uma fogueira acesa no alto da montanha, e ela soube que João Batista então havia nascido. Por isso que se acende a fogueira de São João, tá certo? São João Batista, né? No dia de hoje. Então assim, são elementos, são curiosidades, são traços da vida desse santo maravilhoso que hoje nós celebramos, que é um profeta. E aí nós vamos chegar num ponto agora que eu gostaria de mergulhar com vocês sobre aquilo que Deus, através do conhecimento da história desse santo maravilhoso, veio nos chamar hoje a mergulharmos. João Batista era um profeta que anunciava o Messias que estava chegando naquela época. João Batista pregava sobre a conversão, sobre a mudança de vida, sobre afastar-se do pecado, sobre arrepender-se dos pecados e sobre se deixar batizar, para estar preparado para receber Jesus que estava chegando naquele momento, o Messias. Queridos, hoje nós também somos João Batista. Jesus fala assim: ninguém que nasceu de homem e de mulher é maior do que João Batista. Mas eu vos digo que todo aquele nascido no reino dos céus é maior do que João Batista. Vocês lembram dessa passagem bíblica? Onde o Senhor fala dele, né? Ele diz, olha, ninguém é maior do que João Batista, mas aqueles que fazem parte do reino dos céus, o que é que Jesus está falando? Aqueles que agora nasceram na boa nova, no Evangelho, no Novo Testamento, eu e você, que acolhemos a palavra de Deus, nos tornamos ainda maiores do que João Batista. Olha que coisa interessante. E por que Jesus está falando isso para nós? Porque ele está dizendo, vocês também, eu e você, nós também, hoje somos convidados a nos configurarmos como João Batista, em assumirmos em nossa vida a vocação profética, o profetismo. Eu sou chamado a ser profeta do Senhor, assim como você também é chamado a ser profeta, profetisa do Senhor. Hoje nós somos João Batista. E o que nós devemos fazer? Fazer aquilo que João Batista fez. Pregar a palavra de Deus, anunciar a palavra de Deus aos confins da terra. Falar de quê? Falar também de conversão. Falar também, querido, de mudança de vida. Convidar as pessoas ao arrependimento no coração, a largar o mundo, a largar a vida de pecado, a arrepender-se, a buscar pelo batismo de água e pelo batismo também do Espírito Santo uma vida nova em Deus. E para quê? Da mesma maneira que João Batista pregava naquela época, nós também hoje pregamos a mesma coisa. Para quê? Para recebermos Jesus. Ai, Marcelo, mas Jesus não já veio? Sim. Mas Jesus diz, eu voltarei. Então, hoje nós somos profetas do novo tempo. Hoje nós somos profetas da modernidade, somos profetas
dos dias de hoje atuais, aonde nós anunciamos que Jesus vai voltar. Hoje nós anunciamos a segunda vinda de Cristo. Hoje eu sou convidado a me espelhar, a ter João Batista como referência de profeta. Hoje eu sou convidado a colocar cinto de couro, roupas em peles de animais, a me alimentar de gafanhoto, de mel silvestre, a me isolar no deserto, a pregar para o povo de Deus o arrependimento dos pecados e a levá-los a um batismo de conversão e de mudança de vida. Hoje eu sou chamado a me configurar em João Batista, a colocar o cinto de couro, peles de animais e alimentação pura. Isso significa dizer que o Senhor hoje me convida a viver uma vida de testemunho. Tudo isso, todos esses elementos representam o testemunho. O Senhor me convida a ser testemunho vivo, a viver em plenitude a sua vontade na minha vida, a buscar a santidade, a buscar a pureza. Mas o Senhor também me convida, assim como João Batista, a ir para o deserto. O que é ir para o deserto? É ir para o encontro de Deus. É me afastar da loucura deste mundo. É me afastar do barulho da cidade. É me afastar do barulho da confusão, dos meus conflitos interiores. É ir buscar no deserto do coração de Deus a quietude, o silêncio da oração. Assim como João Batista, eu sou convidado a ser uma pessoa orante. Eu sou convidado a ser um profeta que vive mergulhado na oração. Mas além de viver uma vida de testemunho, de busca de santidade e de busca de oração, o Senhor também me chama a profetizar, a pregar a sua palavra, a falar da palavra dele aos confins da terra, a falar para todos sobre a necessidade de conversão e de mudança de vida. E o Senhor me chama a levar as pessoas à experiência com Ele, pelo batismo da água e do fogo do Espírito Santo. Eu e você, no dia de hoje, dia de São João Batista, somos convidados a sermos profetas do Senhor, profetas do novo tempo, a anunciarmos a segunda vinda do Senhor, a vivermos uma vida santa de castidade espiritual e sermos profetas do Senhor. Amém, queridos? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.